Fala pessoal, bem-vindo ao conteúdo Delphi, o canal do Zanca. Nessa videoaula vou dar início ao curso de POO, Programação Orientada a Objetos, ou em inglês, OOP. Bom, no início, as pessoas, quando começam a estudar programação orientada a objetos, eles costumam ter algumas dúvidas. E a que eu encontro mais entre quem está aprendendo é achar que a classe é o próprio objeto. A classe não é o objeto, certo? Ah, essa é a primeira coisa que a gente tem que ter em mente. Uma outra coisa que também se confunde muito é achar que a classe ela sempre representa uma entidade do banco de dados, uma tabela. Não é uma regra. A classe pode representar lá a tabela produto, a tabela cliente. Sim, pode, mas não é regra. Já vi muita gente confundir com isso também, achar que ela representa só a tabela, só a entidade do banco de dados. É muito mais do que isso, ok? Para ficar mais fácil, vamos fazer uma analogia entre uma forma e um bolo. A classe é a forma do bolo. O objeto é o bolo. Então, uma forma faz vários bolos, certo? Então, com uma única classe, eu faço vários bolos. Uma classe, eu tenho vários objetos. Como a forma, eu falei que eu tenho vários objetos, a maneira da gente falar corretamente é que a classe cria várias instâncias de objetos, várias instâncias de bolo na memória, ok? Então, uma classe gera várias instâncias do objeto, uma forma gera vários bolos. Estamos falando de programação orientada a objetos, mas existe só POO? Não. O código legado, que é aquele código que já existe, que está rodando no cliente, que pode existir já 10, 20 anos, que foi feito no passado, você vai encontrar ainda muita programação procedural, estruturada. Provavelmente, quando você vai mexer num código desse tipo, não vai ser quando você vai desenvolver um código novo, e sim dar manutenção num código já existente. Então você pode se deparar com uma programação que não é POO, ok? A programação orientada a objetos, ela está baseada, alicerçada em 4 pilares, que são abstração, encapsulamento, herança e polimorfismo. Cada um deles a gente vai ver na prática o que significa. Depois de uma breve introdução teórica, vamos à parte prática. Vamos bem devagar, com calma, para que todos possam entender. Eu deixei aqui na tela uma estrutura base para a construção de uma classe. Então, nós vamos usar essa estrutura base para fazer a nossa primeira classe e daí nós poderemos instanciar objetos na memória. Esse projeto aqui é um VCL Forms, acredito que todos consigam chegar até aqui. Então o que eu vou mostrar daqui para frente é como construir a classe. Então eu vou inserir uma nova Unity Delphi, ok? Aqui é onde eu vou inserir a minha classe, exatamente entre a interface e implementation. Esse código aqui, que é a classe, ele vai exatamente nesse espaço aqui, ó. Só que existe um type.
Todas as classes são escritas aqui depois do type. Ok? Então, o que eu preciso? Pegar esse texto aqui. Vou pegar todo esse texto e vou colar lá na classe que eu estou criando. Ok. Então, eu já tenho aqui uma estrutura básica. Se eu fosse ter mais uma classe aqui, após o end eu escrevo outra. Certo? Então poderia ter várias classes, uma após a outra. Por que class e por que T antes do nome? Todas as classes elas se originam da classe mais básica do Delphi, que é a TObject, a mais primitiva de todas. Então, por padrão, elas assumem também aqui, por convenção, um T. Então, T pessoa, T carro, T casa. Então, é um padrão que você vai encontrar, sempre ter o T no início do nome da classe. Então, se eu quero fazer uma classe que chama-se pessoa, é a T pessoa. Certo? Só o fato de estar aqui class apenas, ela vai ser a classe que vai basear-se na TObject. Certo? Se ela baseasse em outra classe já existente, aqui dentro eu escreveria o nome da classe que ela pertence. Ok? Aí eu tenho as seções Private, Protected, Public e Published. E aqui o construtor e o destrutor da classe. Certo? Então, vamos ver aqui o primeiro pilar daqueles 4 que eu falei, da sustentação. No que a orientação a objetos se baseia. Certo? Abstração. O que seria a abstração? O que é abstrair? Como que eu consigo pegar algo do mundo real e transmitir para uma linguagem de programação para que ela entenda? Se fosse uma pessoa, eu ia pegar as características dela e colocar aqui, por exemplo, nome, endereço, sexo, cidade, bairro, CPF, RG, e aí eu abstraindo tudo aquilo que eu preciso para identificar uma pessoa. Então aqui seria a abstração. Certo? Como que eu escrevo agora esses comandos aqui em linguagem de programação para que ele entenda que eu estou abstraindo algo do mundo real e colocando dentro da classe? São as properties. Então vamos fazer aqui para o nome. O nome do tipo string. E eu vou fazer agora aqui as opções de read e write. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou definindo, eu estou abstraindo aqui para a classe o nome da pessoa. Depois, esses comandos aqui, o getNome e o setNome, a gente vai ver depois. Mas essa aqui é a forma de abstrair algo do mundo real e trazer codificado para a programação.
Nessa variável nome eu vou poder ler o conteúdo dela e vou poder escrever o conteúdo nela. Tá? Então get e set são chamados getters e setters, certo? E assim eu continuaria fazendo para todos. Endereço, vamos deixar alinhado aqui para ficar mais visível, né? Não ficar tudo misturado. Ok. Então eu estou abstraindo. Eu estou vendo o primeiro alicerce da OP. Estou pegando algo do mundo real que é uma pessoa, abstraindo suas características e trazendo para dentro da classe. Ok? Como eu disse, eu vou passar bem devagar. É para quem nunca viu, para poder entender passo a passo. Então hoje é a nossa primeira aula aqui da abstração, nós vamos ficando por aqui. Na próxima eu dou continuidade. Ok?